Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que, cara, eu tava esperando há muito tempo e cujo título você leu e não é clickbait. Eu realmente inventei todo o repertório sociocultural da minha redação e eu tirei 840 na redação do Enem Digital de 2020. Então, se você quer saber como diabos eu fiz isso, eu não consigo controlar a risada porque isso é muito patético. Caraca. Se você quer saber como eu fiz isso, então fica aí até o final e confere, inclusive para você saber quanto eu tirei na competência que diz sobre a mobilização de informações e de repertório sociocultural. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. Bom, galera, se você já é um inscrito regular aqui do canal, sabe que em 2020, na verdade agora, no iniciozinho de 2021, eu fui convidado para corrigir o Enem Digital pelo Descomplica. O Enem Digital era uma prova nova e como eles tinham vários professores inscritos no Enem Impresso, eles não tinham professores da plataforma para corrigir. A galera conheceu o canal e me chamou para fazer aí a correção e fazer lá, gravar lá o vídeo sobre o Enem Digital. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, caso você esteja pensando aí em se inscrever para o Enem Digital. Lá para fazer a prova, eu tinha que ficar até o final, porque você só podia sair com o canhotinho de comprovação do gabarito meia hora antes de terminar a prova. Então, na prática, eu comecei fazendo a prova pela prova de humanas, depois fui para de linguagens e terminei fazendo de redação. Como eu ia ficar lá sentado, perdendo meu tempo, eu decidi gerar um pouco de conteúdo aqui para o canal. Então, nesse momento, eu decidi fazer a redação, mas eu sabia, lógico, que eu jamais conseguiria tirar 1000 na redação, então eu não ia fazer a redação a sério. Eu sempre tive uma curiosidade para saber o que acontece se você inventar totalmente o repertório sociocultural da redação. Se os corretores percebem ou se as informações forem mais ou menos coerentes e você sair inventando por aí um bando de nome estranho, eles vão aceitar. Bom, eu fiz isso e eles, obviamente, aceitaram. Eu vou dividir aqui com vocês, então, a redação. Para gravar esse vídeo, eu estava esperando o espelho da redação sair para que vocês achassem que eu não estava mentindo. Então eu vou ler minha redação aqui rapidamente com vocês, ela tem alguns erros de português, alguns erros de concordância, enfim, e depois eu vou passar a vista pedagógica, para vocês verem quanto eu tirei o que os corretores comentaram sobre a minha redação. O tema da redação do Enem Digital, para você que não sabe, era as desigualdades regionais e como solucioná-las. Um tema que foi bastante tranquilo para mim, que sou professor de História e da área de Humanas. Vale lembrar também que eu não entendo nada de redação e eu não sou aqueles professores de vestibular, vide a concorrência por aí, que acha que entende de redação. Então tudo que eu fiz foi ver um vídeo de redação, pedir ajuda para o meu grande amigo Diogo Comba, que vocês já conhecem, que já colaborou aqui no canal, e fui lá fazer a redação. Então assim, na prática eu não entendo nada de redação. Bom, vamos ler a redação aqui, eu vou botar ela aqui na tela para vocês. Eu comecei dessa forma. A desigualdade regional no Brasil afeta drasticamente as populações mais pobres das regiões norte e nordeste do país. Até aqui, senso comum. Em função de uma herança colonial advinda da época da crise do açúcar, como destaca o historiador Bruno Barbosa. Aqui eu não tinha o que inventar, então me peguei, né, o nome do Bruno Henrique e do Gabigol, e eu misturei para criar um historiador aqui chamado Bruno Barbosa. E eu inventei o nome do livro também. O nome do livro é do livro Brasil, uma terra de assimetrias. Basicamente esse era o repertório que eu queria mostrar, queria apresentar um livro cujo argumento mostrasse aqui que o Brasil era uma terra de desigualdades. Então eu criei um nome bem boçal, para que, de fato, o corretor da banca entendesse que se tratava de um livro de história que mostrava o quanto o Brasil era um país desigual. Então eu continuei falando o seguinte: a desigualdade regional no Brasil é também uma desigualdade racial, que também é senso comum total, né? Ademais, as condições geofísicas das regiões norte e nordeste contribuem para o agravamento dessas assimetrias. Então aqui eu apresentei, enfim, os problemas, a problemática aí com a qual eu ia lidar na minha redação. Eu já apresentei, como todo mundo de redação fala, né? Para você apresentar um argumento de autoridade. Eu inventei meu argumento de autoridade. Mas o conteúdo, lógico, ele é
assim, basicamente senso comum. Mas eu peguei o senso comum, né, que estava no texto de apoio também. Se vocês quiserem, eu deixo a proposta da redação aqui no link da descrição, pede aí no comentário. E eu transformei isso no argumento de um terceiro autor que não estava mobilizado no texto. Que sequer existe, inclusive. Vamos avançar para o segundo parágrafo. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o Nordeste brasileiro já foi uma das regiões mais ricas do país na era colonial. Como aborda o sociólogo Vicente Ogier. Aqui eu tava pensando em pegar mais 2 jogadores do Flamengo para inventar. Então a ideia era botar o Jorge Ribeiro, mas aí eu achei que ia ficar muito escrachado e aí eu tentei pegar um ar de uma referência internacional. Para quem não sabe, claro que talvez vocês não saibam, e talvez nem o corretor tivesse a obrigação de saber, Vicente Ogier foi líder da Revolução Haitiana e viveu no século XVIII e nunca pisou no Brasil. Aí eu continuo com o argumento desse sociólogo. Era a transição da era de ouro do açúcar para o chamado ciclo do ouro, e aqui eu devo ter perdido o ponto porque eu repeti ouro 2 vezes, que a região Nordeste mais decresceu economicamente. Essas discrepâncias revelam-se na atualidade. Um exemplo disso é o fato de que a região Nordeste e Norte possuem os marcadores de DH mais baixos do país. Isso aqui é uma informação de repertório verdadeira, mas ela estava no texto, então os caras não contaram essa informação, provavelmente, como parte do meu repertório imaginado. E que, nessas áreas, a população negra seja mais pobre e socialmente excluída. Aí eu continuo para o argumento geofísico, né, que é o do terceiro parágrafo. Para além disso, o afastamento geográfico da região norte, provocado pela floresta amazônica e as constantes secas no interior do Nordeste, dificultam tanto a integração dessas zonas do país ao seu centro econômico, que é o Sudeste, bem como afetam a possibilidade de um efetivo desenvolvimento agrícola naquela área do Brasil. Então apresentei aqui os argumentos, tudo baseado em 2 autores que eu inventei, em coisas que são senso comum, que qualquer aluno que fez ensino médio saberia. Vamos para a minha gloriosa conclusão. Diante disso, fica evidente que o governo deve aprofundar as políticas de combate à seca, com a transposição de rios e investir na construção de estradas para a integração territorial. Indo além, o Estado deve fomentar uma política de distribuição de renda para a população pobre e negra do Norte e do Nordeste, com o duplo objetivo de tirá-los de sua condição de exclusão e dirimir desigualdades regionais brasileiras. Então essa foi basicamente a minha redação e como vocês podem ver, eu mobilizei 3 argumentos de autoridade. Um que estava no texto, que provavelmente não foi contado, que foi a questão do IDH, e 2 que eram informações assim, mais ou menos verdadeiras, mas transpostas por argumentos de autoridade que eram, de fato, completamente inventados. Não existe nenhum historiador chamado Bruno Barbosa e nenhum livro chamado Brasil, um País de Assimetrias, e também não existe nenhum sociólogo chamado Vicente Ogier. Cujo livro eu não inventei porque eu não queria abusar da minha sorte. Agora vamos ver o que na vista pedagógica os nossos queridos corretores disseram da minha linda redação. Eu vou destacar aqui para vocês 2 competências, a competência 2 e a competência 3. Na competência 2, em que ele mede se eu compreendi a proposta de redação e se eu apliquei os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, eu ganhei 200. Eu ganhei 200. Na prática, pô, o corretor dele tá de brincadeira, a Clara tá rindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Pô, tem que cortar essa edição. Pô, eu ganhei 200, velho. Eu ganhei 200. Com o repertório cultural todo inventado. Eu ganhei 200 usando o Gabigol na redação, pô. E o Bruno Henrique. 200. E aí ele vai e fala o seguinte: você atingiu 100% da pontuação prevista para a competência 2, atendendo aos critérios definidos a seguir. O participante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Valeu, Diogão. Se vocês não conhecem o Diogão, clica aqui no card. Foi ele que me ajudou. Ou seja, em seu texto, o tema é desenvolvido de modo consistente, por meio do acesso a outras áreas do conhecimento, com progressão fluente e articulada ao projeto do texto. Que outras áreas do conhecimento, campeão? Pô, eu inventei um historiador, cara!
Que loucura! E reproduziu uns argumentos que estavam no texto base, com, logicamente, o historiador inventado. E a competência 3, que pede para eu selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa aqui eu fiquei com 160 de 200. E o corretor disse o seguinte para mim: você atingiu 80% da pontuação prevista para a competência 3, atendendo aos critérios definidos a seguir. Em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada com indícios de autoria. Aqui eu perguntei para a Clarinha, que entende mais de redação, e também para o Diogo, a autoria eu achei que fosse das pessoas que eu citei, mas não, é autoria minha, né? Então isso, ok, beleza, tranquilo. Ou seja, os argumentos, embora ainda possam ser previsíveis, claro, eu inventei todos eles, estão organizados e relacionados de forma consistente ao ponto de vista defendido e ao tema proposto. E há indícios de autoria, então o cara quis estressar bastante a minha autoria com relação ao meu texto. Bom, basicamente a minha nota final nessa redação foi 840, né? Então, de fato, eu consegui ir bem inventando o repertório sociocultural dentro aqui, né, da redação do Enem de 2020. Como vocês puderam ver, eu li a redação para fazer questão de mostrar para vocês que realmente, né, o repertório foi todo inventado, ou quando não inventado, retirado das informações do texto base. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como eu inventei o repertório sociocultural da redação do Enem e tirei 200 na competência 2. Se você gostou, deixa o seu like aí. E se você está todo perdido em Ciências Humanas, esse é o canal para você. Clica aqui na playlist do lado sobre técnicas de prova de Ciências Humanas e vem comigo que eu te ensino a gabaritar humanas, sem inventar absolutamente nada para isso. Beleza, galera? Um abração para vocês e até a próxima!